Apocalipse nós vamos ler várias vezes: eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. E tem hora que é Deus quem está falando, tem hora que é Jesus quem está falando. Os dois são iguais. Jesus é Deus. Se nós temos algum projeto de vida que não concebe Jesus como prioridade, esse projeto está fadado ao fracasso. Se nós temos o nosso grande projeto de vida é estudar fora no exterior, é falar 40 línguas, é comprar uma TV de plasma de meio milímetro de espessura, e Jesus nem participa dos meus sonhos, você acha que esse projeto vai dar certo? Tem uma coisa que você vê aqui no livro do Apocalipse, é que os reis, os poderosos, estão achando que eles mandam, e quem manda é aquele que está sentado no trono em cima, soberano sobre todas as coisas. E quando, por exemplo, o sexto selo é aberto, sabe o que acontece? Os poderosos olham para cima e falam: que o céu caia sobre nós, nós estamos perdidos, que os montes nos esmaguem, nós queremos morrer, porque ninguém pode resistir a esse Deus que é tão poderoso. E se há um Deus que é todo poderoso, se há um Deus que governa todas as estruturas do universo, como é que nós temos a ousadia de pensar viver a nossa vida, o nosso tempo, a nossa agenda, sem priorizar esse relacionamento com Jesus Cristo, que nos amou tanto a ponto de morrer lá na cruz? Esmirna também é conhecida como a cidade que ressuscitou, porque ela tinha sido completamente destruída, foi reconstruída por ordem de Alexandre o Grande, está viva e permanece até hoje. Aí vem Jesus, o ressurreto, e diz: eu sou o cara que morreu e que agora está vivo. Total identidade com a fama, com a situação daquela cidade. Jesus está dizendo aqui: não se firmem na fama de que vocês ressuscitaram, mas olhem para aquele que ressuscitou e está vivo hoje e é capaz de transformar vidas. Esmirna também é a igreja sofredora. E nós vemos que Jesus fala para a maioria das igrejas: eu conheço as tuas obras. E a gente não sabe se ele está falando boas obras. Ele fala: conheço as tuas obras. Ele começa assim, parece que você está indo muito bem. Tenho, porém, contra você, e aí vem uma cacetada. Então toma jeito. Mas para Esmirna ele não faz isso. Nem para Esmirna, nem para Filadélfia. São as duas únicas igrejas que não recebem nenhuma repreensão de Jesus. As outras 5 precisam de arrependimento. Adivinha quais são as 2 igrejas com menor número de membros e com menor influência dessas 7? Esmirna e Filadélfia. Eu comecei perguntando para você: o que é que faz uma igreja ser bem-sucedida? Olha como o conceito divino muitas vezes é diferente do conceito humano de sucesso. Nós achamos que a igreja de sucesso é a igreja que está bombando, é a igreja que tem 5 cultos por domingo, é a igreja que está abarrotada de gente, é a igreja que tem 3 canais de televisão, é a igreja que não para de arrecadar dinheiro. As mais insignificantes, humanamente falando, são as 2 que Jesus está falando muito bem. Tem uma das igrejas que pensa: eu não preciso de nada, eu estou muito bem, eu estou rico, nosso orçamento está no azul, estamos com dinheiro sobrando. Jesus fala para ela: você não faz ideia de como você é pobre, miserável, cega e está nua. Outra tem fama de estar viva, mas está morta. Então vejam, queridos, a maneira como Jesus olha para a igreja e avalia a vida de uma igreja
É um pouco diferente da maneira superficial que nós fazemos. Igreja que tem obras, tem agenda, tem atividades, tem cursos, mas tem permissividade. Você encontra lá igrejas que, eu disse isso na sexta-feira, vou dizer de novo no nosso curso de Apocalipse, igrejas que falam, olha, não tem nenhum problema você assistir o Big Brother toda noite. Não tem nenhum problema você sair para a balada para ficar. Você pode vir à igreja no domingo, faz aquela cara de santo, passa aquele verniz de santidade. Segunda noite, cara, liberou geral. Até sábado à noite. Sabe por quê? Porque Deus ama, porque Deus perdoa. Você tem duas igrejas. Igreja de Pérgamo, igreja de Tiatira, que cabem direitinho nesse cinismo. Aonde você tem Balaões, Baalaques e Jezabéis, gente ensinando como é que você dá um jeitinho para viver uma vida mundana sem sair da igreja. Essa que é a verdade dessas igrejas. E Jesus fala, arrependa-se. Aí ele vem e diz para Esmirna, eu conheço, não as suas, entre aspas, boas obras, eu conheço as suas aflições. Eu conheço a sua pobreza, mas você é rico. É outra igreja que faz um julgamento errado. Ela acha que não tem dinheiro, que ela é pobre. Jesus está dizendo, você é riquíssima. E esse termo pobreza significa não é pouco dinheiro, é não ter nada. É uma pobreza que não tem nenhum recurso. Agora, Jesus está dizendo, em primeiro lugar, eu conheço, porque Ele sabe todas as coisas. Não se engane, a gente não consegue enganar Deus, Ele sabe. Aqui você tem uma mãe chamada Tadelu Dimbacha, da África, se eu não me engano, Nigéria. Ela é uma cristã, o marido não era, ela se converteu, tiveram uma filha, e naquela cultura, a filha é educada na religião do marido, não na religião da mulher. Essa filha foi educada, portanto, como muçulmana, mas um dia ela recebeu um convite para ir no culto e essa filha se converteu ao cristianismo, o que deixou o coração da mãe cheio de alegria. Essa menina cresceu, virou uma adolescente, uma moça pronta para casar. Vem alguém da cidade que quer casar com ela e quando descobre que ela é uma cristã, leva ela para o campo e mata. Então, console uma mãe lutada, ore junto, esteja junto com ela. Tem gente que paga um preço enorme por ser cristão. E eu queria que você fosse pensando, enquanto a gente vai passando pelo texto, quanto tem custado para você o teu cristianismo? Quanto tem custado para você o teu discipulado? Quanto tem custado para você ser cristão? Mas Jesus está dizendo para a igreja que também é perseguida e é sofredora, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. De novo ele fala conheço. Sabe o que esse conhecer quer dizer? Esse conhecer vai além do estar informado, de ter conhecimento. Esse conhecer, ele tem a conotação de eu sei o que você está sofrendo, porque eu já sofri desse jeito. Eu sei o que é ser perseguido, eu sei o que é ser afligido, eu sei o que é viver na pobreza, eu sei o que é ser alvo de blasfêmia de judeus.
E eu fui até a cruz sabendo disso tudo. Então, o que Jesus está dizendo aqui para a igreja de Esmirna: eu conheço, eu me importo e eu me identifico com vocês. Provavelmente a igreja experimentava pobreza porque, para você participar da vida comercial da cidade, para você entrar na ágora, ou no ágora, no mercado, você tinha antes que ser sócio do sindicato. Para ser sócio do sindicato, você tem que queimar um incenso lá no culto do imperador. Os de Esmirna falaram: não vou fazer isso. E aí você começa a entender, lá no capítulo 13, aqueles que têm a marca da besta na testa ou na mão, eles podem comprar e vender. Quem não tiver a marca da besta, não compra, não vende, não entra no mercado. Então esse cara vai viver como em sociedade? Eles estavam experimentando as consequências de levarem o cristianismo de vocês a sério. Outra coisa que Jesus fala que eles não são sinagoga de Deus, são sinagoga de Satanás. Nós aprendemos aqui que a nossa luta, como Paulo fala em Efésios, é contra o diabo. E o diabo usa os judeus para desestabilizar os cristãos. Os judeus tinham permissão do Império Romano, eram amiguinhos do Império para serem judeus. E davam dinheiro para isso. Mas eles eram os primeiros a apontar para os cristãos, principalmente os de Esmirna: ó, esses caras aqui, ó, eles não querem queimar incenso ao imperador. Eles são cristãos. Então, eles estão sofrendo perseguição não só de Roma, mas como dos judeus. Igreja que recebe o consolo de Cristo é essa igreja de Esmirna. Porque Jesus fala para ela: Ele que é a fonte de todo o conforto e segurança, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, vocês sofrerão durante 10 dias, e essa expressão 10 dias, ela não é literal, mas ela significa um tempo curto e limitado. Sabe o que significa isso? Que Deus está no controle. Ora, como é que a gente faz para não ter medo, para ser fiel até a morte, para ganhar a coroa da vida? O medo de perder o medo, o meio de perder o medo é fortalecer a fé. John Stott. O meio de perder o medo é fortalecer a fé. Não tenha medo, mas seja fiel. Porque quando a gente perde a fé, queridos, o que é que sobra? O que é que sobra quando você perde a fé? Não perca a sua fé. A sua fé em Cristo. A sua fé naquilo que você não enxerga. Que essa é a definição de fé. Fé é a certeza, é a convicção das coisas que nós não vemos, mas sabemos que elas existem. Sabemos que está lá. Sabemos que Deus existe, que Ele está aqui porque Ele prometeu. Sabemos que Ele conhece a nossa dor e a nossa aflição e se identifica e tem palavras de consolo para aqueles que estão enfrentando lutas enormes nas suas vidas. E a palavra de Deus, nesse começo de tarde, é para você não perder a sua fé. É a maneira de você mandar esse medo para fora, longe. É fortalecer a sua fé. Aí eu pergunto para você, como é que anda a sua fé? Você se identifica com a igreja de Esmirna? Você tem enfrentado oposição, perseguição,
pelo fato de você ser um cristão. Pense nisso. Enquanto isso, a gente vai ver mais um slide. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Deus sabe o que o diabo vai fazer. Mas Deus está falando assim, ó. Deus diz ao diabo, você vai até aqui, não mais. Porque Deus é quem está no controle, não é o diabo. Nunca foi o diabo. Se você tem alguma dúvida com relação a isso, leia o livro de Jó. E se Deus está no controle, significa que a tua provação não é para sempre. É transitória. Portanto, fortalece a tua fé em Jesus. Conheça esse Deus maravilhoso cada vez mais. Aprenda a confiar totalmente a sua vida nele. No ano 155 depois de Cristo, portanto, aproximadamente 60 anos depois que o Apocalipse foi escrito, um bispo de Esmirna chamado Policarpo foi morto. Policarpo, considerado um dos pais da igreja, homem cheio de fé, aos 86 anos de idade ele é preso por Roma e ele chega na frente daquele que é condenado e diga que Jesus não é Senhor, diga que César é Senhor. Sabe o que ele vai dizer? Eu tenho servido Cristo por 86 anos e ele nunca me fez nada de mal. Como posso blasfemar contra o meu Redentor? Você é muito arrogante, eu vou te lançar às feras. Sabe o que Policarpo disse? Traga-as. Ah, você faz pouco caso das feras. Então eu vou te queimar vivo. E aí eu quero ver o que você vai fazer. Você vai me queimar vivo e daqui a pouco eu vou estar com o meu Senhor. Mas você vai queimar para sempre no fogo do inferno. E Policarpo foi queimado vivo, foi amarrado numa estaca, e os judeus daquela cidade, com avidez, pegavam a madeira para empilhar a fogueira que queimou esse homem de Deus. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquela cidade é um tremendo exemplo de perseverança, mesmo no meio da provação. E por falar em perseverança, queridos, eu queria fazer o teste do clima com você. Sabe qual é o teste do clima? Você é um cristão veleiro, não é noveleiro, tá? É cristão veleiro ou é um cristão rebocador? Qual você é? Porque o cristão veleiro é aquele que vai em frente quando o vento está soprando atrás, quando ele está com o mar aberto na frente dele, quando está tudo conspirando a favor, aí ele vai embora. Porque ele se apoia nas circunstâncias. O cristão rebocador é aquele barquinho pequenininho, que quem já visitou um porto provavelmente viu um barquinho desse rebocador puxando uma jamanta centenas de vezes maior do que ele, para tirar o navio do porto ou para levar o navio para o porto. Quem faz isso é esse barquinho rebocador. E ele continua em frente, mesmo que ele esteja carregando um peso enorme, mesmo que ele esteja contra o vento, mesmo que ele esteja lutando contra as ondas, contra as galés, ele continua firme, continua em frente. Os cristãos de Esmirna eram cristãos rebocadores.